Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso canal. Rapidinho, antes de partir para essa análise que a gente fez aqui do canal, importante, vídeo muito bom sobre as propostas do Levenciano e do Fred Lopes, o que cada um pensa, o que cada um quer para o Vasco. Caso ganhe a eleição, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se puderem curtir o nosso vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, compartilhar também nos grupos de WhatsApp, a gente agradece. E só mais uma coisinha rapidinho, muito importante, no dia 30, galera, na outra quinta-feira, dia 30 de julho, nós teremos uma live, uma entrevista com o candidato à presidência Fred Lopes aqui no canal. Vamos entrevistar o Fred Lopes. Se vocês quiserem ir mandando perguntas para a gente já ir anotando, já vão mandando aí suas perguntas. Quinta-feira, na outra quinta, dia 30 de julho, entrevista exclusiva aqui no canal com Fred Lopes, candidato à presidência do Vasco, galera. Galera, e assim como a gente fez nos outros vídeos, vamos falar um por um, tópico por tópico, cada assunto. E o primeiro é investimento. O que o Fred Lopes acha sobre investimento e o que ele quer de investimento para o Vasco. A opinião dele é a seguinte: para recuperar o Vasco tem que ter uma reestruturação, obviamente financeira, e uma das principais vertentes dessa reestruturação, venda de ativos. É muito importante. Todos os clubes do Brasil, os maiores clubes do Brasil atualmente já têm trabalhado com isso como uma verdade, como normal, né, no cotidiano do clube. Assim como busca de patrocínio, cota de televisão, venda de ativos. E aí ele dá um dado muito interessante, que se o Vasco vendesse com o valor de mercado esses últimos jogadores que subiram do Sub-17 e Sub-20, o Vasco poderia pagar 70% da sua dívida com o valor real desses jogadores, se forem vendidos. Então é muito importante mesmo a venda de jogadores para que o clube possa pagar a dívida e investir, ir fazendo o dinheiro girar, investir, pagar a dívida. A venda de jogadores é muito importante. Talvez a venda de jogadores dê ao Vasco e aos grandes clubes do Brasil até um valor maior até do que os próprios patrocinadores masters atualmente no futebol brasileiro. Outra coisa que ele acha também muito importante, montar um time forte. Porque para você gerar receita, para ter interesse no clube, interesse da mídia, interesse dos torcedores, interesse até no programa de sócio-torcedor, de patrocinadores, tem que ter um grande time, um time forte, que dispute realmente campeonatos, que ganhe títulos, porque isso traz receita, traz dinheiro para o clube. Isso também é importante, não só para dentro do campo, para o futebol, para títulos, mas para trazer receita, para trazer dinheiro, investimento para o clube. Também é muito importante, eu também concordo, acho muito importante mesmo. O clube tem que ganhar título, tem que disputar título, o time tem que estar aí, tem que estar na mídia, tem que estar aparecendo para trazer dinheiro para o clube. E aí ele também fala do sócio-torcedor, é investimento, sócio-torcedor é grande investimento, mas a gente vai deixar para falar no tópico próprio de sócio-torcedor. E aí o que Levenciano fala sobre investimento? O que ele quer é buscar investimento internacional. Na opinião dele, o Vasco precisa buscar investimentos de fora, precisa buscar dinheiro de fora, até por 100 euros, 100 dólares. E aí ele fala em bancos suíços, bancos americanos para buscar empréstimos. E ele fala que é possível buscar empréstimos muito grandes, com valor muito alto e com juros menores do que são praticados aqui no Brasil, que o Vasco paga atualmente. Então ele fala muito em bancos europeus e americanos para buscar investimento ou vender cotas de clube-empresa. Ele também não acha, assim como o Júlio Brandt falou um tempo atrás, não acha que pode vender o clube todo, né? Mas cotas de clube-empresa podem ser vendidas principalmente para fora, para a Europa ou bancos americanos. E aí também fala sobre investimentos do Oriente Médio, de vender essas cotas para empresas do Oriente Médio, que pagariam em euro também, dinheiro forte vindo para o Vasco. É o que ele busca. Ou investimento de bancos, ou europeus, ou americanos, ou vender cotas de clube-empresa, principalmente para empresas do Oriente Médio que queiram investir no futebol. E aí ele falou na empresa Iconic também, que é uma empresa que quer patrocinar um clube aqui na América do Sul, e ela se interessou em patrocinar o Vasco aqui no Brasil. E aí também o que ele disse nas últimas entrevistas é que os sheiks, né, o emir do Catar também queria investir aqui no futebol brasileiro, principalmente no Vasco, mas espera uma diretoria que seja confiável para investir o dinheiro
aqui nos clubes do Brasil, principalmente no Vasco, que é o clube dele, do Emir do Catar, onde ele quer realmente investir o dinheiro destinado ao futebol. Deixa a sua opinião aí sobre os dois modos de ver, os dois pontos de vista de investimento, galera. E aí, falando de São Januário, o que o Fred Lopes acha? Que São Januário é importante, é uma das prioridades, mas não é a maior prioridade do Vasco nesse momento. Que o Vasco tem que usar muito o Maracanã. E aí ele falou sobre os lotes, né? Que São Januário é todo loteado e que o Vasco nem tem pago direito os impostos. E aí seria até difícil colocar tudo em dia e tal, mas ele tem como uma das prioridades São Januário, uma obra para São Januário, mas ele quer usar muito o Maracanã até para poder pegar um dinheiro forte e investir num time para gerar receita, para ganhar títulos, um time forte, e aí o Vasco usar o Maracanã. Eu concordo muito com usar o Maracanã, é claro que a gente quer uma obra em São Januário, ele também não falou que descarta, não, de jeito nenhum, que é importante, que é a prioridade, mas não é a maior prioridade. E eu também acho que o Vasco tem que montar um time forte e que tem que usar muito o Maracanã, essa é uma opinião minha. Mas é claro que eu, como torcedor, quero uma obra grande para São Januário, um estádio maior, mais confortável e que também traga recursos financeiros para o Vasco. Deixa a sua opinião aí sobre a visão do Fred Lopes sobre São Januário. E aí a do Levenciano, aquela empresa Cernic, né, a empresa sueca, a gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a disputa, as obras, né, os dois projetos, o atual da diretoria atual para São Januário, o da Cernic, do Levenciano, e aí ele falou que já pagou o projeto da Cernic para São Januário, um estádio para 55 mil pessoas, com vários atrativos, que pode render, o que ele acha, e é verdade, pode render muito dinheiro ao Vasco, trazer muito recurso financeiro ao Vasco, um estádio feito 85% pela Cernic e 15%, segundo o Levenciano, já tem interesse da empresa que construiu o estádio do Tottenham para entrar nessa obra com os 15%. O Vasco pagaria, seria financiado por bancos suecos e o Vasco pagaria ao longo de 23 anos, segundo o Levenciano, com juros baixos. Um estádio para 55 mil pessoas e com muitos atrativos. Até um hotel, foi se falado um hotel também do lado do estádio, dentro do complexo. Deixa a sua opinião aí também sobre os estádios, sobre as visões do Levin e do Fred Lopes, galera. E aí sobre CT, o que o Fred Lopes fala? O Fred Lopes falou que CT é um foco da administração, vai ser um foco da administração dele, o grupo dele e ele estão focando muito nisso, ele acha muito importante um centro de treinamento de excelência. Ele é representante, ele tem lojas de material de construção, segundo ele representa mais de 300 empresas do ramo e ele tem fácil acesso a essas empresas. E aí ele falou que buscaria parcerias também com a Brahma, por exemplo, que já tem uma parceria antiga com o Vasco, na própria gestão antiga do Fred Lopes, como acho que era vice-presidente de patrimônio, se eu não me engano. A Brahma fez muitas obras no Vasco, uma parceria muito boa. A Brahma não, a Ambev, né? A Ambev, que é a empresa que detém todas essas empresas ou a maioria dessas empresas de bebidas, e a Brahma fazia muitas obras lá em São Januário, mas é a Ambev, ele buscaria um entendimento melhor e investimento com a Ambev para continuar a obra do CT, a obra do CT já está aí, né, para continuar e melhorar alguns aspectos que ele acha, por exemplo, colocar vários tipos de grama, para quando o Vasco for jogar em outros estádios, o time está um pouco mais adaptado, grama sintética ou grama natural, mas de vários tipos, é uma visão importante. Ele também quer colocar uma mega loja no centro de treinamento, ele quer fazer uma obra muito boa no CT, e aí como ele é desse ramo, ele teria entrada mais fácil com essas empresas de material de construção. Deixa a opinião de vocês aí sobre a visão dele para CT, galera. E o que o Levin fala sobre o CT? Que ele quer dar continuidade a essa obra do CT, que é um centro de treinamento de excelência para o Vasco, e que ele vai buscar outras parcerias, que ele vai buscar patrocinadores para acabarem essa obra do CT, para que não fique pedindo dinheiro para a torcida, que não fique dependendo da ajuda da torcida. Eu acho muito bom a torcida ajudar o Vasco, mas realmente a gente precisa de investimentos fortes para toda hora o clube não ficar precisando pedir a torcida, mas é muito bom, na nossa visão como torcedor, é muito bom ajudar o Vasco. Mas ele quer uma coisa mais profissional realmente e dinheiro forte, dinheiro vindo de investidores para continuar as obras do CT. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre esse assunto também. E aí sobre as cotas de TV, os dois têm um pensamento muito parecido, muito igual. O Vasco não pode receber menos que o rival. Segundo o Fred Lopes, o que o Fred Lopes fala? Um time não joga sozinho, então não tem porquê um time receber muito mais, por exemplo, de pay-per-view do que o outro, sair com 100 milhões na frente. Isso vai gerar a longo prazo uma espanholização do futebol brasileiro, com Flamengo e Corinthians no topo.
E isso é errado, não é para ser feito dessa forma. E o que ele busca? Ele vai buscar os outros clubes, ele sendo presidente do Vasco, sendo eleito, ele vai buscar os outros clubes para começar um movimento Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Grêmio, todos os outros clubes, o Vasco capitanear um movimento que lute contra isso, contra essa desigualdade nas cotas de TV. E aí foi dado o exemplo do Campeonato Carioca. Vamos dizer que ano que vem a gente tá essa disputa toda aí de Campeonato Carioca, a Globo já saiu fora, talvez o SBT passe, né? Mas uma entrevista antes ele tinha falado, numa entrevista anteriormente a esse bololô todo que tá dando, ele tinha falado: se o Flamengo fechar com a Globo por 50 milhões, por exemplo, o Vasco não fecha por menos de 50 milhões. Então, se o Flamengo quiser, ele joga o campeonato sozinho. E aí ele vai buscar o apoio de outros clubes para o Vasco ser o precursor, né, o idealizador, para o Vasco estar à frente de uma melhor distribuição das cotas do pay-per-view, das cotas de TV como um todo. Deixa a sua opinião aí sobre a opinião do Fred Lopes no quesito cotas de TV, galera. E aí o Levin fala na mesma pegada, que ele falou o seguinte: o Vasco tem que receber igual ou mais do que o rival. O Vasco é um clube maior, tem mais história e não tem por que o Vasco receber menos de cotas de TV do que o rival recebe. E aí a gente coloca o rival e o Corinthians também, que são os que recebem regalia, que tem regalia da Globo. Ele não vai aceitar que o Vasco receba uma cota de TV inferior à dos outros, a desses dois. Isso é importante, eu concordo com os dois, o Vasco tem que receber ou igual ou mais pela história do Vasco, pela audiência que o Vasco dá na televisão. Esse negócio de pay-per-view, você escolher o seu time. Quando a gente compra pay-per-view, a gente não compra para ver jogo de um time só, jogo só do nosso time, a gente compra para ver jogo de todos os times. E aí, às vezes, o nosso time até tem um plantel mais modesto, mas a gente vê, por exemplo, tá passando um Grenal, a gente vê. E eu comprei para ver, porque eu sou vascaíno, eu quero ver os jogos do Vasco, mas eu também vou ver os jogos dos outros times. Então, nas cotas de TV eles pensam bem igual, eu acho isso muito bom. Eu acho que tem que brigar realmente por cotas de TV mais iguais, mais igualitárias. Essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aí, galera. E aí no time para 2021, já para 2021, o que o Fred Lopes fala? Ele pretende trazer de 2 a 3 jogadores que venham para ser titulares, grandes jogadores mesmo, para chegarem a serem titulares do Vasco. Porque não adianta contratar um jogador que venha para brigar por posição com um moleque da base, ganhando muito mais, atrapalhando o moleque da base crescer o seu futebol e também fazendo o Vasco ganhar mais dinheiro. E aí a longo prazo, para 2022, eu suponho 2023, ele falou que pretende fazer um plano para repatriar o Felipe Coutinho. Eu acho isso muito bom, muito importante, tomara que se ele eleito, né, tomara que dê certo, que a gente possa repatriar o Felipe Coutinho. E aí o que o Levenciano fala? Que ele já quer apresentar uma solução financeira para o Vasco montar um grande time já em 2021 para disputar título, para realmente ganhar título já em 2021, montar um time bem forte. Ele tem essa solução financeira, segundo ele, ou com empréstimo, ou com venda de cotas, com investimento de fora, para montar já um time forte. É claro que em 2021 não seria o time mais forte, em 2022, 2023 mais para frente, mas em 2021 ele já quer montar um time forte que realmente dispute e tenha a chance de ganhar os títulos. Ele vem forte, a opinião dele é forte, é de um time forte, é de investimento forte. Deixa aí a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre o que pensa também o Levenciano sobre o time para 2021, galera. E aí também ele falou sobre alguns jogadores, né? Teve aquela história do Touré, tem a história do Balotelli, teve do Giovinco, Alex Teixeira que ele poderia repatriar. Tem alguns jogadores que ele já tem em mente. Vamos ver se acontece, vamos ver se dá certo. O Fábio Cordella saiu do projeto, mas mesmo assim o projeto ainda é forte, na minha opinião. E aí no sócio-torcedor, no quesito sócio-torcedor, o Fred Lopes espera e tem um projeto para arrecadar 180 milhões com sócio-torcedor em 3 anos, 60 milhões por ano. Na minha opinião, é um projeto muito bom, muito forte. Arrecadar esse valor seria muito maior do que qualquer patrocinador master já pagou ao Vasco ou já pagou a qualquer clube brasileiro. A torcida do Vasco a gente sabe que é forte, que é engajada, que abraça realmente o time. E se tiver uma diretoria que ela acredite, ela tem condições, o Vasco tem condições, a torcida tem condições de colocar o Vasco com 200, 250, 300 mil sócios torcedores, pagando um valor alto, né, um montante sendo alto, isso trazendo benefícios para o Vasco. Eu acho muito bom que eles pensem, no caso do Fred Lopes, que pensem com afinco no sócio-torcedor, e esse projeto de 180 milhões em 3 anos, na minha opinião, é muito bom. Deixa a opinião de vocês aí, galera, o que vocês acham. E aí, no relacionado a sócio-torcedor, o que o Levenciano fala é que ele quer dar continuidade ao projeto, que ele quer
quer transformar o Vasco num dos maiores clubes com sócios torcedores do mundo, como o Benfica. E aí ele tem um projeto das Casas Vasco, espalhar por todo o Brasil, até por alguns países de fora. Espaços de convivência para os torcedores e sócios torcedores do Vasco irem lá para ver jogo, para se divertirem, né? Um programa de final de semana, por exemplo, ou para assistir jogos, e também dar continuidade ao programa de sócio torcedor, aumentar o sócio torcedor, aumentar o número de sócio torcedor e fazer o Vasco um dos times mais fortes do mundo no quesito sócio torcedor, e ele se espelha muito no Benfica de Portugal. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre isso também. Sobre técnico, o que o Fred Lopes pensa? Que ele acha melhor um técnico estrangeiro, porque na opinião dele os técnicos brasileiros pararam no tempo, não se reciclaram, não estudaram, não evoluíram, e ele acha que os técnicos estrangeiros são melhores. E o que o Levenciano pensa? Que ele também prefere um técnico de fora. Foi se falado em alguns técnicos portugueses ultimamente aí, que ele poderia trazer para o Vasco, e ele já tem em mente um técnico português, segundo ele, já está no gatilho dele para trazer para o Vasco. Tem gente que fala no Carvalhal, tem gente que falou no auxiliar do Mourinho, Zé Moraes. A gente não sabe quem vai ser, mas ele já pensa num técnico estrangeiro, assim como o Fred Lopes também acha melhor um técnico estrangeiro. Deixa a opinião de vocês aí, galera, o que vocês acham. E para finalizar, sobre o Maracanã. O que eles acham sobre o Maracanã? O Fred Lopes acha que o Vasco tem que usar o Maracanã, que o Vasco tem que ser protagonista do Maracanã, tem que usar muito mais do que usa atualmente, e que ele vai lutar pelo lado direito, sim, das cabines, porque o Vasco conquistou isso no campo e merece e tem direito. O Levenciano também acha que o Vasco tem que jogar no Maracanã, até porque se a obra da Cerne que for feita, o Vasco vai ficar 3 anos sem São Januário e vai ter que usar bastante o Maracanã, e também acha que o Vasco tem que ser protagonista do Maracanã e vai brigar também pelo lado direito das cabines do Maracanã. Conquista nossa, conquista dentro do campo, o Vasco conquistou isso dentro do campo. O Vasco foi o único clube que pôde escolher o seu lado na arquibancada do Maracanã. Pra gente ver como é que o Vasco é tão grande. O Vasco tem estádio, e no Maracanã, que é um estádio de todo mundo, o Vasco foi o único que pôde escolher onde vai ficar. E aí os dois pensam em brigar pelo lado direito, fazer valer o direito do Vasco. E rapidinho, antes de finalizar, queria mandar um abraço para a galera que tem curtido os nossos vídeos e comentado também. O José Leonardo Luna, da cidade de Cubati, na Paraíba, para a esposa dele, a Vitória, e as filhas, Lívia e Leila. Tá, José Leonardo, seu abraço tá aí, meu amigo. E também um abraço para o Francisco Lopes, para o William do Vasco Verdade, ótima página lá no canal, para o Luiz Afonso, também para o Gerson Filho, galera que comenta bastante lá nos nossos vídeos. E também pro Grande Mito, também comenta bastante lá. É isso, galera. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Lembrando, dia 30 de julho, live com Fred Lopes, entrevista exclusiva aqui no nosso canal. Um abração, valeu, galera.